Bom dia, louvado seja Deus. Eterno Deus, nós te agradecemos neste dia por esta hora em que temos a oportunidade, pela tua graça, de ministrar o Evangelho da Glória e, debaixo do teu amor, alcançar, se possível, e será possível sim, porque tu és grande e poderoso, vidas neste dia. E pedimos que tu, Senhor, enche-nos a todos de sabedoria, para aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, louvado seja Deus. Aqui Marcos Girão. Hoje eu venho trazer para os irmãos, compartilhar com os irmãos, com os ouvintes. Deixar aqui o meu abraço a todos. E agradecer por todos que têm estado junto conosco nesse canal e compartilhar junto conosco a palavra de Deus. Amém? Fica aqui o meu abraço e o meu agradecimento. Hoje nós vamos trazer uma palavra na perspectiva de ensino. A palavra de Deus, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos todo dia aprender e a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Amém? Aqui na Epístola de Efésios, vamos estudar hoje a Epístola de Efésios. Abra aí sua Bíblia no capítulo 3, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: Paulo ora novamente: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Epístola que Paulo escreveu aos cristãos em Éfeso. Éfeso, uma grande cidade da Ásia Menor. É isso. O Império Romano, ele com grande desenvolvimento, ele sem perceber, Deus operando, né? Ele abriu estradas, portos, um grande desenvolvimento, as cidades cresceram e foram feitas artérias, né? Para os cristãos caminharem e aí o evangelho se expandir no mundo todo e chegar até hoje, até nós nos nossos dias. Amém? Louvado seja Deus por esses homens e mulheres corajosos que tiveram a coragem e a ousadia de seguir adiante e semear a palavra de Cristo, a palavra da cruz, da ressurreição, a palavra de vida eterna que nos une hoje à igreja. Então, Éfeso era uma cidade pagã, uma cidade bem desenvolvida, ali na região da Ásia Menor, não é isso? E portuária. Você sabe que onde tem porto, tem confluência, tem afluência de pessoas, gente indo, gente vindo, locais estrangeiros, nativos, turistas, pessoas de todos os lugares que vinham para abastecer e vinham para ser abastecidos também. Então, esse desenvolvimento, essa polarização dentro da cidade era uma convergência de muitas pessoas, mas era um povo pagão, um povo de idolatria. Ali existia a deusa Diana, culto à grande deusa dos Efésios, a deusa Diana, né?
Existia o templo de Artemis, né? Da deusa Artemísia, mas o cristianismo chegou ali com poder, com graça, e cresceu muito, louvado seja Deus por isso. E Paulo, a esse ponto, escreve essa carta aos Efésios, para mostrar aos Efésios que a igreja, ela tem um chamado, que o cabeça é Cristo, nós somos o corpo, cabeça governa o corpo, cabeça não pode ir para um lado e o corpo para o outro, cabeça não pode olhar para um lado e o corpo para o outro, não. A cabeça é Cristo, a igreja é o corpo, e a igreja obedece, a igreja cresce, a igreja caminha, a igreja aprende, a igreja se desenvolve em Cristo. E essa obra do Espírito Santo, a qual Paulo escreve aqui na sua carta, ela vem o quê? Ela vem mostrar uma ação do Espírito Santo sobre a igreja, o resultado dessa ação e, por fim, o objetivo dessa ação. E é isso que eu quero transmitir para os meus irmãos e as minhas irmãs, para os ouvintes, para todos os ouvintes, a quem eu de antemão, mais uma vez, sou grato. Peço que tenham paciência, que tenham ouvidos e sentidos, mentes e coração totalmente voltados para ouvir e crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para entender o grande chamado da igreja. Então, a ação, o Espírito Santo, ele opera uma grande ação na igreja. E nós vamos falar disso agora. Cristo chamou a igreja, Cristo abençoou, essa é a ação do Espírito Santo. Desde o começo, ele já agradece, ele já vai enaltecendo a Deus pela obra do Espírito Santo, que antes da fundação do mundo, Cristo já nos tem, é isso, predestinado para formar o seu corpo, a igreja. É a grande revelação, a formação do corpo de Cristo, a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo vivo. Somos pedra viva, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, não é isso? E sobre a pedra angular, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele, Cristo, é o firme fundamento da igreja. Entendeu? Sem Cristo não tem cristianismo. Sem Cristo não tem igreja. Sem Cristo não existe cristão. Aleluia. O firme fundamento do cristão é a igreja. Não é a religião católica, não é a religião evangélica, não são ensinamentos, doutrinas, não. É o Cristo vivo, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a palavra viva, o Logos. É Ele quem opera vida, é Ele quem opera salvação, é Ele quem opera vida eterna, é Ele quem opera tudo em todos, é Ele quem ensina, é Ele, tudo é dele, por Ele, para Ele, por meio dele. Aleluias. Essa é a grande diferença, o diferencial do cristão. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos um guia, nós temos o Espírito Santo, nós temos a vida de Cristo em nós, Cristo operando em nós. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos de letras mortas, de doutrinas mortas, de ensinamentos mortos. Nós precisamos do Cristo vivo, ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era em vão. Aleluia, nós temos um grande testemunho, nós temos uma nuvem de testemunho, e hoje nós temos o corpo vivo, a igreja. Então, a ação do Espírito Santo sobre a igreja de Éfeso. No livro de Gálatas, que é um livro anterior a Éfeso, a palavra de Deus mostra o quê? A igreja caminhando para Cristo. Em Éfeso, a igreja caminha com Cristo. É um movimento crescente. Aleluia. É um desenvolvimento crescente. A igreja não para, é um organismo vivo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, amém? E Ele está vivo em você, se assim você creu e recebeu o seu Espírito Santo pela fé, porque Ele ressuscitou para isso, para enviar o Consolador, o Espírito Santo. Quando Ele vier, convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo, e Ele já veio. Quem convence é o Espírito Santo. Aquele que é convencido do pecado, da justiça e do juízo é aquele que creu, recebeu e vive por Cristo. Vive em Cristo e vive para Cristo. Essa é a igreja. A igreja não pode andar na contramão da vontade de Cristo, como muitos hoje de nós estamos querendo viver. Fazendo as coisas do jeito, da nossa maneira, né? De qualquer jeito. Não. Deus nos deixou uma palavra, Deus nos deixou um fundamento, Deus nos deixou um testemunho, um exemplo. Não é isso?
Nós somos discípulos do Mestre. Os discípulos têm que andar no caminho do Mestre, no exemplo do Mestre. Louvado seja Deus. Então, a ação do Espírito Santo. Ele chamou a igreja, abençoou a igreja, escolheu, predestinou, redimiu, adotou, agraciou, ressuscitou, comprou, resgatou, reconciliou, nos amou, nos deu vida. Olha que obra extraordinária. Isso aí é a ação do Espírito Santo na igreja. Entendeu? Veja aqui no capítulo 1. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais e celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Olha aí, a ação do Espírito Santo e as grandes bênçãos que a igreja recebeu, o poder que a igreja recebeu, a família de Deus, o corpo de Cristo. Então, agora nós somos o quê? Nós somos filhos, nós somos herança. Aleluia. Nós recebemos graça. Nós recebemos discernimento, sabedoria. Amém? Olha aí, nós somos filhos, somos família, somos igreja, somos salvos. Você é salvo. Você não está salvo. Você não foi salvo. Você não vai ser salvo. Você é salvo. Aleluia. Você é salvo. Cristo te salvou. Olha aqui a palavra de Deus, o que é que ele diz aqui, ó. Em quem também, capítulo 1, no verso 13, ó, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Você tem a marca do Cordeiro. Você tem agora um Senhor. Cristo é o Senhor. Não é você que é Senhor de Cristo. Cristo que é Senhor. É Ele que tem a autoridade, é Ele quem governa, é Ele quem manda, é Ele quem determina. E nós, a igreja, se nós formos sábios, se nós andarmos no temor do Senhor, nós diremos amém, glória a Deus, e andamos nas pegadas do Mestre, com graça, não como uma lei que impõe, mas com graça, uma palavra que liberta, que guia, que traz alegria, entendeu? Que traz confiança. Nós não somos mais escravos, nós somos livres, entendeu? Nós viveremos em louvor, salmodiando, com hinos e salmos, dando glória a Deus. Seremos um povo alegre, não um povo que vive constrangido, alheio às promessas, não, um povo alegre, um povo feliz, porque foi resgatado e reconhece o grande amor com que Cristo nos amou, amém? Assim deve ser a igreja, assim deve ser todos aqueles que são corpo de Cristo e igreja de Cristo. Um povo bem disposto. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, a ação, não é isso? E agora nós vamos ver o quê? Louvado seja Deus. O resultado dessa ação. Aqui, louvado seja Deus, o resultado dessa ação, olha. Ele nos deu dons espirituais, entendeu? Os dons espirituais para a edificação da igreja. A uns ele chamou o quê? Ele chamou para pastores, a outros ele chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí são dons espirituais da igreja, para a edificação do corpo do Cristo, para que o corpo de Cristo vá crescendo, entendeu? Para que o corpo de Cristo vá se edificando, a igreja caminha com poder, entendeu? A igreja tem uma estrutura organizacional, a igreja tem, aleluia, uma vocação, um chamado. Deus nos encheu de dons e dons espirituais. Para quê? Para você se servir do dom, para você se sentir o dono da igreja, para você fazer as coisas da sua maneira, impor a sua doutrina, o seu cajado, o seu chicote, não.
Você tem um chamado para servir. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais ame, que mais perdoe, que mais dê exemplo, que mais dê bom testemunho, que mais seja perseverante, que mais distribua graça, que mais chame a igreja para se unir, para olhar para Cristo, que mais ora, entendeu? Que mais acredita. Esses são os que são chamados. Não são os que se apropriam da igreja. A igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. A igreja é do Senhor. A igreja não é de nenhuma denominação. A igreja não é de nenhum homem, nenhuma mulher. A igreja é do Senhor. Cuidado com o que você está fazendo, com aquilo que Cristo Deus te deu. Deus te deu para você se abençoar, para você servir, entendeu? Para você fazer o ID, para você levar sal e luz, para você salgar e não para você se apropriar daquilo que não é seu, entendeu? Muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado, entendeu? Cuidado com os dons, cuidado. E ele nos deu os frutos do Espírito Santo. A igreja tem que andar em amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência, temperança, longanimidade. Amém? Os frutos do Espírito é para que a igreja cresça em comunhão, em unidade. A igreja se torne uma grande família, onde uns têm comunhão uns com os outros. A igreja não é uma forma que padroniza e nos faz máquinas, não. A igreja, ela respeita a individualidade de cada um, porque a salvação é individual. E cada um busque dentro da igreja fazer a diferença, mas dentro dessa diferença nós temos um que nos une, é Cristo. Nós temos que nos respeitar, nos amar, sustentar uns aos outros em amor, em graça, em perdão, em ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, Paulo chamou a igreja, o Espírito Santo faz uma ação, o Espírito Santo tem, aleluia, um porquê disso. A ação, o resultado dessa ação, a transformação na vida dos crentes e agora o objetivo. O objetivo que é fazer a igreja crescer. Amém, igreja? Então, olha, aqui no... Glória a Deus. No capítulo 2, nós temos um grande destaque no capítulo 2, que é o verso do 8 ao 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos elas. Olha aí, ó. Entendeu? A operação do Espírito Santo nos enche, nos fortalece, nos agracia, entendeu? E agora nós temos que caminhar, porque Cristo Jesus é o caminho. Ele preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 4, aquilo que eu acabei de falar aqui, a igreja tem que ter unidade de fé. Ó. Unidade de fé. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, e como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oh, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, unidade. Unidade de pensamento, unidade de ação, unidade de propósito, unidade de esperança, unidade, visão, unidade. A igreja precisa ser uma, porque a igreja só é uma, só há uma igreja, um Deus, um Senhor, uma fé. A igreja não pode estar dividida debaixo de contradição. Uns creem de uma maneira, outros de outra. Uns fazem de uma maneira, outros de outra. Não, o corpo de Cristo é um corpo vivo. Temos um Senhor, Ele já deixou tudo, Ele já nos deixou tudo. Ele deixou o seu Espírito Santo, a palavra. Mas os homens interpretam diferente. Os homens interpretam diferente porque os homens têm os seus interesses. Mas o interesse de Deus é um só. O interesse de Deus é um só. Que a igreja olhe para Ele. A igreja olhe para Ele. Olhai para mim
e sereis salvos todos dos confins da terra. Não, você não tem que olhar para homens. Você tem que olhar para Cristo. Porque os homens são falhos, por mais bem intencionados que eles sejam, às vezes a igreja está toda dividida, às vezes os irmãos estão divididos, irmão saindo, irmão entrando, e muitas pessoas no mundo aí não querem ir para a igreja, não querem receber Cristo, porque os cristãos não estão fazendo o papel de obedecerem aquilo que Cristo chamou, vocacionou e direcionou. E a igreja tem que ser unida, focada num objetivo, é olhar para Cristo, é obedecer a Cristo, é servir a Cristo, é fazer a vontade de Cristo, é adorar a Cristo, é louvar a Cristo. Ele é o cabeça, ele é o centro da nossa adoração, ele é o centro da nossa vontade. Tudo é dele, por ele, para ele. É para ele que nós somos dele. Nós somos dele. Aleluia. Você é dele. Andai no temor do Senhor, com tremor e temor, com sabedoria, com graça. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5. Capítulo 5, vamos fechar. Não é isso? A igreja. Paulo vem falar o quê? Que esse Senhor, que é Cristo, que é o cabeça, que governa, ele submete a todos a sua vontade. Pelo Espírito Santo, que é a verdade e a justiça. Então, o casamento está debaixo do Senhor. Então, o marido ama a esposa respeita o marido, entendeu? A relação no casamento tem que ser uma relação onde o Senhor é Cristo. O Senhor não é o homem, o Senhor não é a mulher. Existe a autoridade concedida por Deus, mas é o amor quem determina, é o amor que nós temos em Cristo, entendeu? É o amor que nós temos em Cristo e o amor de Cristo operando em nós que nos faz, maridos, obedecer a sua esposa, esposos, respeitar os seus maridos, pais, não provocar os filhos, filhos, honrar pai e mãe, senhores, não amaldiçoar seus servos, servos, fazei para o seu Senhor como quem faz para Deus, porque a recompensa vem de Deus, entendeu? Essa relação social, essa relação conjugal, essa relação igreja-espírito, ela tem que ser toda focada, centralizada na pessoa de Cristo. É Cristo quem opera tudo em todos, é Cristo quem faz a diferença. Quem faz a diferença nas nossas vidas, irmão, é Cristo. Você obedece porque você ama Cristo. Você renuncia porque você ama Cristo, entendeu? Você suporta porque você ama Cristo. Você caminha porque você ama Cristo. Você está debaixo da autoridade dele e do amor dele. É o amor dele te enchendo, entendeu? E você cheio desse amor correspondendo em espírito. Somos um em Cristo. Repetindo, olhe bem para mim. Somos um em Cristo, entendeu? Nenhuma casa dividida, nenhum reino dividido prosperará. Somos um em Cristo. Grande aprendizado hoje que o Senhor nos deixou aqui. Então, assim, ó, ele nos chama para encerrar aqui, ele diz, olha, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? A perseverança deve ter a sua ação completa, diz Tiago. Entendeu? Nós temos que perseverar. Só persevera quem crê. Só persevera quem confia. Só persevera quem está fortalecido, alicerçado. Só persevera quem tem convicção, quem sabe de onde veio, quem é e para onde vai. É esse o caminho da igreja, um caminho de glória, um caminho de vitória. Não há quem possa impedir a vitória da igreja. Você é igreja, você é corpo de Cristo.
E se você não é ainda e quiser fazer parte, ele está de braços abertos, chamando, vinde a mim todos vós, entendeu? Todos vós que vão até ele, ele recebe. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que essa mensagem de hoje ela possa ter te despertado aí na direção do Senhor, entendeu? E deixar que ele opere vida em você, que você esteja apto a fazer a sua vontade, entendeu? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, entendeu? E não traz peso, não traz confusão, só traz paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Então, o capítulo 3 eu vou deixei para fazer referência aqui no final da mensagem. E é no capítulo 3 que eu vou encerrar a mensagem. Diz assim, quando foi a palavra que eu falei na abertura, que fala o quê? Fala de largura, fala de comprimento, altura e profundidade. Amém? Diz assim ela. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Entendeu? É anterior, diz assim. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O vínculo da paz, ó. O amor é o vínculo da paz, ó. É aquele que une. O amor é o vínculo da paz. Ele que une. Aleluia. Fé, esperança e amor. Vínculo da paz. Aleluia. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Amém? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu iria e vos prepararia lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amor, vínculo da paz. Ó. Louvado seja Deus. Então ele diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Largura, comprimento, altura e profundidade. Amém? É esse o corpo de Cristo. Ele tem que alcançar tudo. A luz, ela alcança tudo. Ela alcança todo para cima, para baixo, para o lado. A luz, ela penetra. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, largura. A igreja tem que expandir. A igreja tem que crescer. Eu não falei no início da mensagem que os cristãos penetraram na Ásia Menor e o evangelho se expandiu e cresceu. Então, por quê? Que a igreja tem que expandir. Essa é largura. Tem que tomar todos os lugares altos, os lugares baixos. A igreja tem que se expandir. Porque Deus, ele preenche tudo em todos, com Cristo e com o Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Comprimento, a igreja tem que caminhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho estreito, mas tem que caminhar. A igreja tem que sempre caminhar, sempre caminhando em unidade, numa única direção. A altura, aleluia, a igreja tem que depender de Jesus. Oh, aleluia, a igreja tem que depender do Espírito Santo. A igreja tem que depender da palavra, a igreja tem que depender das bênçãos de Deus, do poder de Deus, do que Deus é, do que Deus prometeu, das promessas de vida eterna, da palavra de vida eterna. Aqui eu quero deixar meu abraço, irmãozinho Léo. Louvado seja Deus por isso. E profundidade, aleluia, aleluia. A igreja tem que ir para debaixo da terra, irmão? Não. A igreja tem que ir para debaixo da terra, não. A igreja não vai para debaixo da terra, não. A igreja vai subir, aleluia. Profundidade, irmão, no sentido que a igreja tem que estar de joelho. A igreja tem que estar em oração, em jejum, em vigilância, entendeu? A igreja tem que estar em adoração. Adoração. A igreja tem que adorar. A igreja tem que adorar. Adorar é se aproximar com reverência. Cada vez mais ter intimidade com o Altíssimo, porque ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Intimidade, adoração, louvor. Oh, glórias a Jesus. Amém, igreja? Eterno Deus, santo e justo, eu te agradeço por esta humilde palavra, que a palavra possa ser transmitida, tenha sido transmitida com graça, com sabedoria, debaixo do teu testemunho, do teu Espírito Santo,
que essa palavra venha alcançar todos, fazer a diferença na vida de muitos e salvar a quem receber como verdade, porque a palavra é a verdade. O Senhor falou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Cristo, a graça e a verdade, por Marcos Girão. Amém? Se achar por bem compartilhar, o evangelho precisa ser semeado até os confins da terra. Esse aqui é um instrumento e nós podemos usá-lo com sabedoria, com poder, no temor do Senhor. Gratidão a todos. Deixo aqui o meu abraço. Fiquem na paz. Aqui Marcos Girão.